O Doutor Estranho muitas vezes falou pra gente que o multiverso é um conceito amplo e desconhecido, é algo misterioso, mas algo mais misterioso e difícil de entender que o multiverso são as pessoas que amam o verão, cara, porque hoje tá tão quente aqui na minha cidade que nem o cafezinho eu vou conseguir tomar. Provavelmente eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas ali a sensação térmica tá 43 graus, cara, e até tempos minutos atrás aí tava a sensação de praticamente 50. Como é que dá pra viver, cara? Não dá. E como a gente tá falando de multiverso e coisas difíceis de se explicar, eu resolvi trazer pra vocês os meus pensamentos do que pode ter acontecido quando os vilões que foram pra No Way Home voltaram pros seus respectivos universos. Lembrando que, por causa de tudo que aconteceu, novas linhas do tempo foram formadas a partir daquilo, então algo muito cabuloso também aconteceu quando eles voltaram. Tipo, o cara voltou a ficar do bem, foi curado, mas teve um final trágico igual. E antes da gente continuar o vídeo, eu queria te fazer um convite para me seguir lá no Instagram, também no Twitter, mas especialmente no Instagram, caso você curta aí aquelas fotomontagens. E na boa, lá tem foto até de eu enfrentando o Electro do Dr. Octopus, então não perde isso. E eu vou contar com a tua presença lá, fechou? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos. E olha só, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa fez a gente comemorar, vibrar na sala de cinema e teve sim alguns erros de roteiro que a gente relevou, né? Até porque daquele grande sentimento, aquela grande emoção, a gente fechou o olho pra muita coisa. E uma das grandes missões desse filme, a missão do Homem-Aranha, era converter os vilões. Ele não queria mandar aqueles caras pro universo deles sem antes dar a oportunidade deles se redimirem de tudo que eles fizeram. E em alguns casos até curar aquela grande loucura que existia no interior deles. Então assim, quando a gente começa a pensar, por exemplo, começando pelo Norman Osborn. Sim, ele ficou curado daquela loucura de Duende Verde e tudo mais, porém, a gente não sabe exatamente em que momento ele retornou lá do primeiro filme. Ele pode muito bem ter voltado no meio do conflito da ponte, pode ter voltado durante aquela porradaria naquela casa abandonada, ou no pior dos casos, ter voltado instantes antes da sua morte. E o Norman é difícil da gente descobrir porque a gente não teve muitos relatos de que exato momento ele teria retornado. Talvez, eu acredito que apenas o Otto a gente tenha plena noção do instante que ele retornou. Mas vamos pensar na situação na qual o Norman não foi empalado pelo planador. O que poderia acontecer? Então, segundo o filme do Homem-Aranha, lá de 2002, a gente sabe que muitas atitudes do Norman foram feitas por influência do Duende Verde, por causa daquela loucura que habitava o interior da mente dele. E o Norman, por causa de problemas na empresa, na Oscorp, acabava não dando muita bola pro Harry, porque ele já entendia que os executivos estavam tramando alguma coisa a mais, não queriam que ele permanecesse. E tudo bem, ele se transformou no Duende, matou aqueles executivos, então depois ele seguiu como o chefe da Oscorp normal, ele continuou trabalhando. Então, se o Norman voltasse e conseguisse conversar com o Peter, explanasse tudo o que aconteceu, poderia sim ser difícil pro Peter acreditar nas palavras dele, né? Até porque até pouco o cara tava explodindo tudo, mas no Homem-Aranha 1 o Peter parou pra ouvir o Norman e tava começando a dar ouvidos porque ele falava. Então, podia acontecer. Então, depois dessa conversa, eu acredito que o Norman retornaria pra casa, já que ele voltou ao seu estado normal, deixaria de ser o Duende Verde e com os ensinamentos que ele teve daquela tecnologia no universo do Tom Holland, começaria a aprimorar novos projetos que com certeza atrairiam a atenção de novos investidores, talvez desenvolvendo mais tecnologia do que apenas para o exército, talvez funcionalidades aí para faculdades ou áreas da saúde, porque no universo do Tom Holland, finalmente o Norman conheceu como desenvolver e como funciona a nanotecnologia que ele tanto estudava lá na trilogia do Sam Raimi. Então agora ele poderia tranquilamente ser um pai melhor, a empresa poderia alavancar cada vez mais as vendas, ele não precisaria enlouquecer ou acabar matando alguém para vencer a concorrência, porque agora ele teria um conhecimento de coisas que aquelas pessoas naquele mundo não teriam, e pelo fato do Norman ter sobrevivido, ele não teria raiva do Homem-Aranha, logo ele também não se tornaria um vilão mais pra frente também.
E o mais louco é que, explicando tudo isso ainda pra vocês, a gente ainda tem infinitas possibilidades do que poderia ser aplicado, construído após esse retorno do Norman e dos outros personagens, caso eles não morressem. Agora, vamos falar do Dr. Octopus, que eu acredito ser o único vilão que a gente sabe exatamente de que ponto do filme lá de 2004 ele acabou saindo. Logo, vai ser o exato momento do qual ele retorna também. Meses e meses antes do lançamento do filme, o Alfred Molina acabou afirmando em uma entrevista que ele havia saído do exato momento em que ele estava segurando o Homem-Aranha do Tobey Maguire pelo pescoço, lá no final do filme de 2004. Então, provavelmente quando ele voltou, é desse ponto dali. E como a gente viu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Homem-Aranha do Tom Maguire e o Otto, eles tinham uma ligação muito mais forte do que o Peter e o Duende Verde, né? Apesar do Duende Verde ser o pai do melhor amigo dele, ter ajudado lá naquele apartamento que eles ficaram, sabe, demonstrar se importar em ajudar o Peter e tudo, a ligação mais forte que ele teve, aparentemente, foi com o Otto. Então, com ele voltando pro período de 2004, né, nessa cena final do filme, eu acredito que da mesma forma ele tiraria o braço mecânico da garganta do Homem-Aranha, os dois conversariam e provavelmente ele pediria a ajuda do Peter para derrubar tudo aquilo. Ele não ia se sacrificar, sabe? Até porque ele estava sem um dos braços e eu acredito que, de certa forma, os dois conseguiriam acabar com aquilo juntos. O roteiro do Homem-Aranha de 2002 queria que a redenção do Otto acontecesse e realmente é muito bonito ele se sacrificar, ele entender que ele teria que sacrificar o sonho dele para fazer o que é certo, salvar toda Nova York. Porém, eu acho que dava para fazer o seguinte, tá? Naquele meio tempo, né, que a gente vê que o Otto até demora para derrubar o sol, o Peter poderia ter levado a Mary Jane lá pro guindaste, ter voltado para ajudar o Otto e os dois terem saído dali de alguma forma. Eu acho que daria certo, cara. Eu acho que eles iam encontrar um jeito de se salvarem todos dali. Ou talvez o Dr. Octopus ainda preferisse se sacrificar para que o Peter seguisse os sonhos dele. E em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quando os dois brevemente conversam ali, o Otto relembra que algo que eles conversaram anos e anos atrás, o Peter ainda carrega com ele. E isso talvez pudesse ser mais um gatilho para o sacrifício do Otto. Bom, agora falando do Max Dillon, o Electro, da mesma forma que o Norman, o Otto, ele também era um cara genial no universo dele, né? Ele desenvolveu todo o sistema elétrico da cidade inteira lá do universo do Andrew Garfield. E da mesma forma que o Norman, ele também teve contato com aquela tecnologia do universo lá do UCM. E esse contato com a tecnologia e com a energia desse outro universo fez com que ele voltasse a ter uma aparência melhor do que ele tinha no seu original. Os dentes foram arrumados, ele voltou a ser a sua forma humana. Olha o poder da energia do UCM. Então, quando ele retornasse para aquele confronto em TASM 2, provavelmente o Andrew salvaria ele no instante que visse ele voltar como humano. Até porque a gente sabe que o sentido aranha do Andrew é muito bom, é muito eficiente, que ele foi até mais rápido que a eletricidade. Então acho bem possível que ele conseguiria salvar o Max. Depois disso, eu acredito que o Max com certeza conseguiria um emprego com mais facilidade, porque agora ele se vestiria melhor, a aparência dele estava melhor, tinha mais conhecimentos para bolar algum outro projeto tão incrível quanto o que ele fez pela Oscorp, porque agora ele poderia sim ser uma pessoa normal. De certa forma, ele só consegue se manter normal por causa do dispositivo desenvolvido pelo Tom Holland lá, mas, né, eu acredito que ele não ia voltar a ser vilão tão cedo, né, porque daí também ia quebrar toda a ideia do filme de redenção do personagem. Agora, quem eu acho que acabou perdendo bastante nessa salvação que o Tom Holland propôs foi o Homem-Aranha, porque em uma cena deletada de Homem-Aranha 3, a gente vê que em determinado momento a filha dele tá brincando numa praça e ele se disfarça de Castelo de Areia para se aproximar da filha dele, já que a mulher, e por questões legais, né, ele não estava sendo procurado pela polícia, ele não poderia aparecer, né, ia botar a filha dele em risco, ia dar problema. E agora, voltando ao normal, ia ser bem mais difícil, talvez ele nem ia conseguir mais chegar perto dela. Agora ferrou de vez pro Flint, isso é certo. Que loucura, né, cara? O fato dele ter se transformado num Homem-Aranha pode ter sido uma maldição, um castigo, mas também deu a chance dele discretamente se aproximar e estar perto da filha dele. E agora, não mais. É a única coisa que me resta agora. É a minha filha.
Agora, o Dr. Connors, né, cara, que pra mim, se ele tivesse ou não no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, não faria diferença alguma. Mas vamos pensar o seguinte, eu acho que quando ele voltou pro universo lá do Andrew Garfield, aconteceu a mesma coisa do que no próprio filme, né? Ele acabou voltando ao normal, ele recebeu, foi exposto à cura de lagarto, né? Como ele acabou fazendo bioterrorismo naquele universo e ele acabou voltando aos confrontos finais lá, ele seria preso, porém ele ainda teria sequelas dessa transformação, como por exemplo as memórias do que ele fez, das coisas que ele poderia ter evitado e daquelas vozes, né? Eu acho que da mesma forma que o Norman ouvia as vozes da outra personalidade dele, o lagarto também ouvia, né? Na verdade, em relação à construção daquele universo. Então, cara, a vida do Connors seria uma desgraça da mesma forma. E se a gente parar pra pensar, cara, todos esses vilões se prejudicaram de alguma forma, tiveram grandes problemas, mas eu acho que essa cura, essa salvação que eles tiveram em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, um dos que mais se ferrou foi o Flint Marko, porque a filha dele não morreu, ela continuou viva, né? O Otto perdeu a esposa e tudo, mas seguiria em frente ou acabaria se sacrificando pra salvar todo mundo. O Norman teria lá o Harry, beleza, e continuaria tudo normal, porque ninguém sabia que ele era o Duende Verde. O Max basicamente não tinha família, então ele sempre foi um cara mais sozinho mesmo. E o Connors, a gente sabe que tinha a família dele, tinha cenas deletadas, mas nenhum momento foi mostrado no corte original, né, no corte final. Então não foi trabalhada essa importância da família na vida do Connors, diferente do Flint Marko. Então, mano, coitado do Flint. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar registrado o teu gostei aqui embaixo e comentar qual desses vilões você acha que se prejudicou mais com essa salvação que eles tiveram em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Na boa, eu quero muito saber o que você tá pensando sobre isso. E lembrando, pessoal, que o canal possui um servidor totalmente gratuito do Discord, o link tá aqui embaixo na descrição, junto com as minhas redes sociais, que caso você ainda não tenha me seguido, aproveita agora e clica aqui embaixo e me segue. Fechou? Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!